Você já parou para pensar no que acontece quando um animal simplesmente se recusa a virar o almoço de alguém? No reino animal, a sobrevivência não é uma escolha, é uma disputa constante, silenciosa e brutal, onde cada milissegundo é a fronteira final entre o último suspiro e a chance de ver o sol nascer amanhã. E ao contrário do que o senso comum dita, a coroa da savana ou das profundezas não pertence necessariamente ao mais forte, ao titã de músculos ou ao velocista incansável. Muitas vezes quem sobrevive é o mestre da dissimulação, o gênio do improviso ou aquele que consegue traumatizar o inimigo de uma forma tão profunda que a fome vira pavor em segundos. Hoje, nós vamos mergulhar em um ecossistema onde a criatividade humilha a força bruta. Prepare-se para um desfile de estratégias tão absurdas e extremas que fazem qualquer filme de ficção científica parecer um desenho infantil. Estamos falando de criaturas que transformam o próprio sangue em projétil, que transformam as próprias entranhas em armas e que não hesitam em se autodestruir para levar o inimigo junto. A partir de agora, esqueça tudo o que você sabe sobre caça e caçador, pois o jogo acaba de mudar de nível. O blefe de mestre, a atuação da lagarta-falcão. A nossa jornada começa com uma mentira perfeita. A lagarta-falcão é essencialmente um pedaço de carne macio, suculento e sem defesas físicas. Ela não tem veneno, não tem ferrão e sua velocidade é quase nula. Para um pássaro, ela deveria ser o buffet ideal. Mas é aqui que entra o Oscar da evolução. Ao sentir a vibração de um predador, ela retrai as pernas e infla o tórax com uma pressão hidrostática impressionante. Em um piscar de olhos, a lagarta desaparece e dá lugar a uma cabeça de serpente triangular, completa com olhos falsos que brilham com uma ferocidade hipnótica. Ela chega a balançar o corpo imitando o bote iminente, emitindo um chiado que gela o sangue de quem ouve. A camuflagem é tão detalhada que inclui até o reflexo de luz nas escamas falsas, tornando quase impossível distinguir a farsa de uma víbora real. O pássaro, que buscava uma refeição fácil, subitamente se vê diante da morte em forma de réptil e entra em colapso instintivo. O susto é tão visceral que o instinto de fuga assume controle antes mesmo do cérebro processar a farsa. No mundo da lagarta-falcão, a sobrevivência não depende de garras, mas de quão assustador você consegue parecer em menos de 2 segundos. Engenharia química, o canhão do besouro bombardeiro. Se a lagarta é uma mestra do teatro, o besouro bombardeiro é um engenheiro de armamentos químicos. Ele não precisa de tamanho porque carrega dentro de si um laboratório de guerra. No seu abdômen, ele armazena hidroquinona e peróxido de hidrogênio em reservatórios separados. Quando encurralado, ele libera essas substâncias em uma câmara de reação onde enzimas catalisadoras provocam uma explosão química interna. O resultado? Um jato de vapor tóxico disparado a 100 graus Celsius, a temperatura da água fervente. Esse disparo não é apenas quente, ele é pulsante, ocorrendo cerca de 500 vezes por segundo para evitar que o próprio besouro exploda com o calor gerado. O som do disparo é um estalo audível como um tiro de miniatura que serve como aviso auditivo para qualquer um por perto. A nuvem corrosiva queima a pele, cega olhos e atordoa o sistema nervoso de sapos e aranhas em instantes. Mas o mais impressionante é sua mira. O besouro possui placas defletoras na ponta do abdômen que funcionam como uma torreta de tanque, permitindo que ele atire para trás, para os lados ou por cima da própria cabeça. Tentar comer esse inseto é literalmente tentar engolir uma granada de fragmentação química em plena atividade. O horror biológico, o lagarto de chifres. Mas se você busca o ápice do bizarro, precisa olhar nos olhos do lagarto de chifres. Esse habitante dos desertos parece um fóssil vivo, coberto por uma armadura de espinhos queratinizados. Sua camuflagem é tão perfeita que ele se torna invisível contra a areia. Mas se isso falha, ele infla o corpo para dobrar de tamanho, dificultando a mordida. Porém, quando um coiote ou um lobo o descobre e a morte parece certa, o lagarto ativa seu protocolo de emergência nível pesadelo. Ele rompe os capilares dos próprios olhos através de um aumento súbito de pressão sanguínea e dispara um jato de sangue fétido diretamente na boca do agressor.
Esse sangue não é comum. Ele contém compostos químicos tóxicos extraídos das formigas coletadeiras que o lagarto come, criando um coquetel que irrita as mucosas de forma insuportável. Imagine o choque. Você morde uma presa e, em resposta, é atingido no rosto por um fluido quente e repulsivo que pode viajar até 2 metros de distância. O gosto é tão amargo e ofensivo para os canídeos que eles entram em um estado de náusea imediata, tentando desesperadamente limpar a língua na areia. Enquanto o predador lida com o trauma psicológico de ser atropelado por um jato de sangue, o pequeno dragão se retira calmamente para a segurança. Precisão letal. A cobra cuspidora. Subindo o tom da agressividade, temos a cobra cuspidora. Diferente de suas primas que dependem de uma mordida certeira, essa serpente transformou suas presas em bicos injetores de alta pressão. Ela não morde, ela projeta o veneno através de furos ovais posicionados estrategicamente na ponta das presas. Com uma contração muscular rítmica, ela expele o fluido em um padrão de spray em forma de 8, garantindo que a nuvem cubra exatamente a área dos olhos do agressor. O veneno é um coquetel de citotoxinas que causa uma dor neurotóxica instantânea, como se alguém tivesse derramado metal derretido sobre os globos oculares. Se não for lavado imediatamente, esse ataque pode causar cegueira permanente através da erosão da córnea em poucos minutos. O mais assustador é a inteligência por trás do ataque. A cobra monitora o movimento da cabeça do inimigo e antecipa o deslocamento para nunca errar o alvo. O predador, cego e em agonia, perde completamente a noção espacial, tornando-se uma vítima fácil ou simplesmente batendo em retirada em pânico. É a defesa preventiva perfeita. O inimigo é derrotado e humilhado antes mesmo de conseguir encostar na pele da serpente. A fortaleza intocável, o porco-espinho. E, claro, não podemos esquecer da filosofia da dor passiva do porco-espinho. Ele é a prova de que ser intragável é uma estratégia de elite. Seus 30 mil espinhos não são apenas pelos modificados, são lanças equipadas com farpas microscópicas que funcionam como anzóis. Uma vez que entram na carne do predador, o calor do corpo faz com que as farpas se expandam, puxando o espinho cerca de 1 milímetro para dentro a cada movimento que o músculo faz. Isso significa que quanto mais o predador tenta lutar ou se lamber, mais fundo a arma penetra, podendo atingir veias ou nervos vitais. Ao contrário do mito, ele não lança os espinhos, mas sim eles se soltam ao menor toque, ficando cravados como lembretes dolorosos de um erro de julgamento. Leões experientes já foram encontrados mortos por infecções massivas ou inanição, incapazes de comer porque tinham a boca cravada por dezenas dessas agulhas naturais. O porco-espinho caminha com uma confiança inabalável, sabendo que ele não precisa lutar para vencer. Ele só precisa existir para ser o pior erro da vida de qualquer caçador. No fim das contas, a melhor defesa não é ser o mais rápido, é ser aquele que ninguém tem coragem de tocar. A natureza é um lugar sombrio, fascinante e cheio de segredos que desafiam nossa lógica. Se você chegou até aqui, é porque você também é apaixonado por descobrir o que está escondido sob a superfície do mundo selvagem. Para continuar desvendando esses mistérios e conhecer o que existe de mais insano no planeta, se inscreva agora no Mundo Encoberto. Não esquece de deixar o seu like para o YouTube entender que você quer mais adrenalina biológica. Comenta aqui embaixo qual dessas defesas você achou a mais bizarra e compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que entende tudo de animais. Vamos ver se ele conhece essas táticas. Ative o sininho para não perder o nosso próximo mergulho no desconhecido. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Mistério do Mundo Encoberto.